Olá, boa noite para você que nos acompanha e que se junta a nós em mais um culto online. Meu desejo é que Deus fale de maneira poderosa ao seu coração nessa noite. Nós vamos dar continuidade à nossa série de reflexões que decidi chamar de Conselhos de um Prisioneiro. E isso é justamente para propor e realizar essa provocação, uma provocação santa, para que eu e você possamos manter diante de nós e no nosso coração e na nossa mente a historicidade da palavra de Deus. Precisamos parar e analisar que esta palavra que hoje nos enche de amor, nos enche de orgulho, ela de fato era uma palavra estranha, sobretudo para aqueles que não haviam sido iluminados pelo Espírito Santo. Porque, por certo, ninguém em sã consciência ouviria um conselho de um prisioneiro. Mas quando nós paramos para ler e meditar nas Escrituras, nós começamos a perceber que as prisões ou a prisão é uma dinâmica muito constante em todo o Evangelho. Isso do Antigo ao Novo Testamento. Mas quando nós então paramos para analisar, nós temos o próprio apóstolo Paulo, que foi prisioneiro justamente por causa deste Evangelho. É isso que ele vai dizer, inclusive, lá na sua carta aos Efésios, onde ele vai dizer que ele é o embaixador em prisões. Temos também João, aquele que nos deixou e nos legou o livro da revelação, o Apocalipse. E lembre-se, ele deixa e nos traz essa revelação enquanto ele estava preso. Então nós começamos a parar e analisar, e nós vamos começar a perceber que a dinâmica da prisão, que o contexto de prisão não era algo estranho à época, não era algo estranho em todo o momento histórico e que envolvia os diferentes momentos históricos em que a palavra de Deus foi gestada, elaborada para que nós tivéssemos como a temos no dia de hoje. Então quero que você pare para analisar esse fato e perceba que Deus de fato ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Nós, diante de todo o nosso conceito atual de liderança, de valores, por certo não ouviríamos esses homens. Até mesmo no Antigo Testamento, quem de nós haveria por si só de respeitar ou aceitar a liderança de um homem que até então estava foragido pelo fato de ter cometido um homicídio, que não tinha lá as qualidades, né, que hoje nós consideramos por vezes essenciais como um pré-requisito para a liderança, por exemplo, como a oratória, e não eram essas virtudes que nós encontraríamos, por exemplo, na figura de Moisés. Então, dito isso, eu quero que você pare e analise. Antes de você julgar a mensagem a partir do mensageiro, verifique e valide a mensagem, porque até mesmo Satanás pode ser usado como portador da mensagem de Deus. Porque o diabo é um agente do Senhor. Ele só faz aquilo que Deus permite de acordo com a aprovação de Deus. Então tudo está no controle de Deus. Então eu quero que antes de nós propriamente caminharmos em direção ao nosso texto, à nossa reflexão, eu quero que você tenha isso em mente. Dito isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 7. Carta de Paulo aos Colossenses, do verso 1 ao 7. E assim diz a palavra do Senhor. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois embora eu esteja longe, o meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifique a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Palavra de Deus para nós nessa noite. O apóstolo Paulo aqui, como você já sabe, mas talvez você esteja nos acompanhando pela primeira vez, ele escreve essa carta, ou esta é uma das suas cartas que foi escrita, redigida enquanto Paulo estava na prisão. E aqui então ele começa a não só dar um conselho, mas a, de certa forma, a
narrar a sua própria vida, dar uma espécie de mini testemunho. Porque ele vai dizer aqui: quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia. E é interessante aqui a gente fazer um panorama histórico breve de que a igreja de Colosso, ou as igrejas na região ali de Colosso, assim como de Laodiceia, mas sobretudo a igreja de Colossenses, era uma das igrejas que não havia sido necessariamente, conforme alguns historiadores vão dizer, plantadas pelo apóstolo Paulo, mas sim por Epáfras. Então, o apóstolo Paulo está redigindo uma carta para um povo que ele não necessariamente conhece pessoalmente. E é por isso, então, que na sequência desse versículo, do versículo 1 do capítulo 2, ele vai dizer: e por muitos que não me conhecem pessoalmente. E aqui cabe, então, essa reflexão, este aprendizado para nós. Enquanto eu meditava nesse texto, isso me saltou aos olhos, porque Paulo, então, está dizendo aqui, irmãos, está testemunhando de que ele sofre, ele luta por pessoas que ele não necessariamente conheceu pessoalmente. E isso é impactante, isso demonstra inclusive a realidade do Evangelho, a dinâmica do Evangelho em nossas vidas. Porque nós tendemos com facilidade, obviamente, sentir a dor de pessoas que nós conhecemos. Em meio ao momento em que nós vivemos, muitas pessoas estão ou passaram por um momento de luto. E aí é fácil nós sentirmos a dor desta pessoa quando, sobretudo, é uma pessoa próxima do nosso ciclo de convívio, do nosso ciclo de amizades. Mas por vezes não temos essa mesma facilidade de chorar com alguém que nós conhecemos quando se trata de alguém que está distante. Quando uma tragédia assola uma nação distante, a qual nós não conhecemos e quem sabe nunca conheceremos. Mas o apóstolo Paulo aqui então ele vai dizer algo totalmente diferente. Ele vai nos apresentar aqui aquilo que o Evangelho deve gerar em nós. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu sofro, eu enfrento lutas pelo povo que está em Colosso, pelo povo que está em Laodiceia e também por muitos que não me conhecem pessoalmente. E isso então me faz entender, queridos, que o Evangelho nos coloca em contato com a dor do outro, mesmo quando o outro não é o nosso próximo. Porque o outro não é apenas o outro é o nosso semelhante. E semelhante não é sempre aquele que está próximo. Todos nós temos a imagem, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Paulo, então, ele consegue olhar para isso, não para a imagem, mas para a semelhança. Porque nós vivemos em tempos hoje onde há muita imagem, mas não necessariamente a imagem produz semelhança. Mas à medida que nós caminhamos com Cristo, nós vamos sendo semelhante a Ele. A imagem que o pecado deturpou, ela passa a ser restaurada em nós. Paulo entende isso. O Evangelho, queridos, ele nos coloca em contato com a dor de todo ser humano. Por isso não existe nenhuma pauta em relação ao sofrimento humano que não seja uma pauta digna de luta, digna de liderança por aqueles que se dizem ser cristãos. Não se trata de questões meramente sociais ou políticas, se trata da dimensão, da magnitude daquilo que o Evangelho nos apresenta. O Evangelho que nós cremos diz respeito a tudo, porque Deus é aquele que criou tudo e tudo pertence a Ele. Então, quando se fala, por exemplo, como se falou há pouco tempo atrás, em virtude de uma série de ocorridos, quando se fala de abuso infantil, nós, enquanto igreja, precisamos sentir essa dor. Nós, enquanto igreja, precisamos lutar essa luta. Quando se fala sobre o meio ambiente, nós, enquanto cristãos, precisamos sentir essa dor. Nós, enquanto cristãos, precisamos lutar essa luta. Não há nenhuma luta, repito isso para você, que diga a respeito à criação, que diga a respeito a um homem, que o cause sofrimento, que os cristãos não tenham responsabilidade. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está lutando não pelas pessoas, e isso aqui é importante. Ele está lutando pela causa do Evangelho. Mas quando nós lutamos pela causa do Evangelho, consequentemente nós lutamos pelas lutas que muitos enfrentam nas mais diversas áreas e aspectos da vida. E isso aqui é lindo, querido. Eu quero perguntar para você quais são as suas lutas. Que lutas você tem lutado? E o que essas lutas revelam sobre o Evangelho que você crê? Essas lutas são tão somente suas, lutas pessoais, ou são lutas que vão para além de você? Sim, é bem verdade que todos nós temos as nossas lutas. Mas as nossas lutas,
As nossas batalhas não podem nos privar de olhar para a dor do outro. Paulo aqui, lembre-se, ele estava preso, mas ainda preso, ele expressa aqui a sua preocupação não com a sua prisão, mas com aqueles que estavam presos, embora estivessem em liberdade, porque estavam presos nas garras do pecado, naquilo que fazia com que eles não pudessem enxergar a verdadeira liberdade que Paulo está a desfrutar. Paulo, naquilo que se diz ao aspecto físico, ele está preso, ele está numa geografia, ele está limitado, mas o seu espírito, o seu coração, a sua mente, eles estão livres porque eles foram libertos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E é isso que nós precisamos entender. Nós podemos estar, ou podemos até mesmo ter a nossa liberdade cerceada. Nós podemos estar vivendo um momento de isolamento. Mas a palavra de Deus através de nós, mas as orações que o Espírito Santo nos impele a fazer, elas estão livres. O Deus ao qual nós servimos, nada pode o prender. Nem mesmo a morte que tentou detê-lo foi bem sucedida nessa tarefa. E é esse Deus então que nós servimos. E é isso então que o apóstolo Paulo começa a nos apresentar aqui. A capacidade de lutar e de permanecer em prol do Evangelho que nos coloca diante das mazelas dos homens com a resposta, e a resposta é Cristo. E aqui é interessante, então, no versículo 2, ele vai dizer o seguinte, que ele luta essas lutas, e que ele faz isso aqui como questão de expressar isso, não para uma espécie de vaidade gospel, mas uma espécie de vaidade cristã, não para testar aqui a sua espiritualidade. Olha, tá vendo? Como eu sou mais espiritual que vocês são egoístas, vocês são egocêntricos, mas eu não. Olha para mim como eu sofro pelo Evangelho. Não, Paulo não está querendo chamar atenção para ele, querido. Paulo aqui não está querendo se promover a partir de uma espécie de piedade em decorrência daquilo que Deus havia já determinado para ele. Porque lembre-se, né? A narrativa da conversão de Paulo nos é apresentada lá no Atos, e lá mesmo Deus já havia dito, né? Quando pede para que Ananias vá até ele para orar, Deus vai dizer o seguinte, olha, porque eu escolhi para realizar a minha obra, e ele aprenderá o que é sofrer por minha causa. Então olha que interessante, qual que era o propósito da vida de Paulo? Apresentar o Evangelho a partir do sofrimento. E aqui então cabe inclusive uma pergunta para você que nos assiste nessa noite. Você que quer e ora para descobrir o propósito de Deus, se Deus revelar para você que o propósito dele para você é pregar através da dor, é pregar através do sofrimento, você ainda está disposto a cumprir esse propósito? Você ainda estará disposto a seguir adiante? É bem interessante que em uma de suas cartas da prisão, que nós também haveremos de falar aqui, na carta aos Filipenses, ele vai dizer isso, que ele se orgulha do sofrimento. Não do sofrimento em si, não numa espécie de espírito de alguém que desfruta de um certo masoquismo, mas não é isso. A ideia aqui é de que ele entende que da mesma forma que ele está sofrendo, da mesma forma como ele também vai dizer que ele traz em si as marcas de Cristo, ele tem a convicção de que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória em que nós há de ser revelada. Paulo ele não olha para o sofrimento, ele consegue enxergar além. Paulo não olha para os dias nublados, para os dias cinzentos, mas quando ele olha e quando ele está diante desses dias, ele tem a convicção de que ainda que o sol não apareça, ainda que o dia seja nublado, ainda que o dia seja escuro, ainda que o tempo seja triste, o sol, assim como Deus, está lá, Deus está presente. Há uma frase que eu ouvi de um pastor amigo e que guardei para a minha vida, onde ele diz o seguinte: para que me preocupar com o futuro, se Deus lá já está? É basicamente isso que eu consigo então perceber nessa dinâmica, desse relacionamento que o apóstolo Paulo cultiva com Deus e que ele nos ensina, que ele nos lega a partir então de seus escritos. E então no versículo 2, Paulo revela o motivo para o qual ele faz questão de dizer que está sofrendo lutas por aqueles que não conhecem. E olha o versículo então 12, o que ele vai nos dizer: que eles sejam encorajados. Querido, olha que interessante. Olha o que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o encorajamento a partir do sofrimento e não o encorajamento a partir da prosperidade. Nós vivemos hoje um tempo onde as pessoas são encorajadas a ir à igreja porque elas querem a cura. Elas são encorajadas a ir à igreja porque elas querem
um sucesso, um upgrade financeiro. Queridos, o Evangelho é encorajamento a partir do sofrimento. É aquele amor que nos constrange a tomar a nossa cruz e a seguir. É justamente o oposto daquilo que tem sido apresentado hoje, que inclusive o apóstolo Paulo aqui nesse mesmo trecho vai advertir. São conceitos muito bem elaborados, são discursos eloquentes, mas que são pobres da palavra de Deus, que são pobres do Evangelho. São cheios de filosofia, mas pobres do Evangelho. E o que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui então é justamente o contrário, é justamente o oposto. Um encorajamento a partir do sofrimento. É um encorajamento a partir da história de homens e mulheres, dos mártires da igreja, que derramaram o seu sangue porque entenderam que antes de tudo, Cristo derramou o sangue dele por nós, e a partir disso tudo é possível. Tudo é possível ao que crê, não é apenas um argumento e não pode ser usado como uma palavra mágica para visando a prosperidade financeira, material, mas tudo é possível ao que crê. Deve dizer a respeito à magnitude e amplitude do Evangelho. Tudo é possível ao que crê, deve dizer respeito a abrir mão daquilo que por vezes para nós pode ser precioso, para algo que é muito mais precioso que nós recebemos sem merecer, que é a salvação em Cristo Jesus. É esse evangelho que nós cremos, é esse evangelho que nós pregamos, é esse evangelho que a Bíblia nos apresenta. Tudo que passar disso, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, mais à frente, o que passar disso é anátema, é maldição, não tem a ver com o evangelho. Tem a ver com filosofias vãs, que preenchem um desejo humano, mas que não transformam o coração do homem. E o que nós queremos aqui nessa noite, o que nós queremos enquanto igreja e BNJ, enquanto cada um dos nossos ministros e ministras estamos aqui a pregar para você, não é que tão somente você seja encorajado a partir de uma espécie de coach ou de uma sessão de coach gospel. Não são palavras de positivismo, muito embora a Bíblia sim nos dê uma série de palavras positivas, mas eu quero também apresentar para você todo o Evangelho. E todo o Evangelho, ele também contempla momentos de dor, de sofrimento, de lágrimas, de luto e de luta. Não existe um topo que não seja precedido por um vale. Quando nessa semana eu meditava no livro de Crônicas, nas minhas devocionais, e eu pensei um pouco sobre isso, de que nós, enquanto cristãos, sobretudo líderes, precisamos aprender a lidar com a dinâmica da vida, e a dinâmica da vida é vale, topo, vale, topo. A dinâmica da vida ela não é linear. Então nós precisamos lidar com a aridez do deserto, do vale, mas precisamos também aprender a lidar com a altivez do que estar no topo gera em nossos corações. Para muitos, ao longo de toda a Bíblia, o livro de Crônicas deixa isso muito claro, e abre aqui um parênteses na nossa mensagem, de que para muitos homens e mulheres, o sucesso foi o início de um fracasso. Tome muito cuidado, querido e querida que nos assiste nessa noite. Você que faz do Evangelho um instrumento para o seu sucesso, tome cuidado. Porque nós confundimos sucesso e fama. Sucesso e fama são coisas totalmente diferentes. Fama diz respeito ao seu nome, sucesso diz respeito àquilo que Deus fez na sua vida. Alguém pode não ser famoso, alguém pode não ter o seu nome reconhecido, mas pode ter sido alguém muito bem sucedido, porque cumpriu com êxito a missão que foi lhe confiada pelo próprio Deus. E nós na Bíblia vemos uma série de personagens anônimos, que não foram famosos, mas que foram bem sucedidos para a missão a qual foram convocados a participar. E você? O que você tem buscado? A Bíblia vai nos dizer, o próprio Cristo vai dizer no Sermão do Monte, que aonde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Aonde está o seu coração? O nosso coração precisa estar em Cristo. E se o nosso coração estiver em Cristo, querido, é impossível alguém que está com o coração em Cristo, alguém que está com o coração no Evangelho, não chorar com aquilo e não se emocionar com aquilo que mexe o coração do Deus ao qual nós servimos. É impossível para alguém que diz ser alcançado e transformado pelo Evangelho permanecer insensível diante das mazelas do mundo e diante da mazela principal, que é o pecado que nos afasta e que pode nos afastar se não houver arrependimento eternamente de Cristo. Qual foi a última vez que você chorou, que você clamou do fundo do seu coração a Deus por aqueles que estão se perdendo ou estão sendo perdidos
nesses últimos dias sem conhecer a Cristo? E não tão somente nesses últimos dias, mas o que move o seu coração? O que tem mexido o seu coração? Como você lida com isso? Será que de fato no seu coração, ou será que de fato você se enquadra naquele que a Bíblia vai dizer que daquele grupo de pessoas aonde nos últimos dias teriam o seu coração endurecido pela frieza, pela indiferença, pela normalidade, por aceitar as coisas? Olha, é isso aí mesmo, isso só vai piorar. Mas não é isso que nos move, não é o só vai piorar. Não são essas palavras que devem determinar o nosso comportamento, a palavra que determina o nosso comportamento, aquilo que determina a nossa luta, aquilo que deve gerar perseverança e esperança em nós. É a palavra de Cristo que diz que está consumado, está feito. Agora é possível sim ter salvação, porque Deus rompeu a partir do seu sacrifício, rasgou o véu que nos separava, e agora nós temos livre acesso ao Pai a partir daquilo que Cristo fez por nós. E isso deve mover o nosso coração. O que tem movido o seu coração, meu irmão, minha irmã que nos assiste? Será que você, diante dos seus momentos de dor e de sofrimento, você se abate? Salomão vai dizer o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não uso esse versículo aqui para dizer o seguinte: você não deve chorar. Isso é uma outra mentira. Isso é completamente equivocado. Porque se Jesus chorou, por que eu e você achamos que haveremos de sorrir sempre? Se até Jesus chorou, queridos, nós não podemos achar e viver a vida como se a vida fosse um conjunto de sorrisos sucessivos. Não. A vida é sim momentos de sorriso, de alegria, mas também é momento de dor e sofrimento. Isso faz parte da dinâmica humana. E Cristo, enquanto ser humano, nos deixou isso, nos legou isso, nos mostrou isso a partir da sua vida aqui nesta terra. Então nós precisamos parar e pensar nisso. Precisamos olhar para o texto, olhar para a Bíblia e de fato sermos confrontados para que possamos ser transformados. E na mesma medida que somos transformados, somos consolados no momento de dor e sofrimento. Paulo pode escrever aqui, querido, porque ele primeiro tem um senso de missão. Ele entende que nada nem ninguém pode parar, porque maior foi aquele que o convocou. Segundo, Paulo pode produzir vida a partir de um ambiente de morte, porque ele tem um consolo do Espírito Santo. E esse consolo do Espírito Santo não é apenas só o consolo, né? Por vezes nós nos referimos ao Espírito Santo tão somente na perspectiva do Consolador, mas nós precisamos lembrar que havia uma promessa que Deus fez depois da sua ressurreição, para que os discípulos permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, do dínamos, dessa dinamite, dessa explosão que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é assim um consolador, mas também é o poder que nos faz, como o próprio Cristo nos revela, invadir o ambiente, o território do maligno e resgatar as vidas que lá estão. Eu não consigo, queridos, compreender, eu não consigo entender o que se passa na cabeça de um cristão quando ele diz coisas do tipo: não, porque o inferno está furioso contra a igreja, porque a igreja tem sofrido ataques. Não, querido, a igreja não tem sofrido ataques, a igreja tem atacado. Porque a Bíblia, o próprio Cristo vai dizer o seguinte, que são as portas do inferno que não vão prevalecer. Então, quando a igreja ela sofre algum tipo de ação do inferno, não é um ataque, como o inferno tivesse tomado o primeiro passo de atacar a igreja, mas na verdade é uma reação, porque a igreja está agindo em direção à salvação de vidas, ao resgate. E o inimigo de fato, então, ele tenta reagir, mas a ação é da igreja. A igreja é ativa, a igreja não é passiva, a igreja não é reativa. E nós precisamos entender então isso. Nós estamos sim numa batalha, e nós demos o primeiro passo, estamos lutando para isso. Mas dessa luta, queridos, nós precisamos ter muito claro, e veja a beleza do Evangelho, como ele se completa, como ele não se contradiz. Estamos numa batalha, precisamos nos armar, conforme o apóstolo Paulo vai nos apresentar, a armadura do cristão no capítulo 6 da carta aos Efésios. Mas nós precisamos também entender que nesse mesmo capítulo ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então nosso inimigo não é o outro, que mesmo não sendo próximo é nosso semelhante. O nosso inimigo está nas regiões celestiais, nas potestades e principados que por vezes nós não vemos. E como lutar com um inimigo que não se vê? A partir da fé que não se pode apalpar. É a partir da oração, é a partir da leitura bíblica, é a partir de uma vida de intimidade com Deus.
Queridos, eu ouvi uma frase durante essa semana enquanto ouvia alguns sermões. Isso é interessante porque desde a época do seminário eu ouvi algo que eu achei interessante do pastor Elias Hermenegildo, da Igreja Batista em Nova Holanda, e faço questão aqui de mencionar o seu nome. E ele disse algo muito interessante para nós, que todo profissional, toda pessoa que aspira realizar ou cumprir ou estar em determinada função, seja um músico, seja um atleta, ele se inspira naqueles que são bons naquilo que fazem, naqueles que são uma referência. E ele diz o seguinte: então, como é que um bom atleta se torna um bom atleta? Convivendo como um bom atleta, tendo a disciplina de um bom atleta, agindo como se já fosse aquilo que ainda não é. E aí o mesmo vale para nós, né, que temos a honrosa tarefa de trazer e ser instrumento de Deus para a sua vida, que nos assiste aqui agora. Nós também devemos parar, não somente para falar, como estou fazendo aqui nesse momento, mas sobretudo para ouvir, e ouvir os bons, ouvir os melhores, para que talvez possamos ser também bons e melhores dia após dia, porque a mensagem que nós carregamos não é de qualquer mensagem, não pode ser falada de qualquer forma, não pode ser transmitida de qualquer maneira e, sobretudo, não pode ser resultado de qualquer tipo de vida. É necessário seriedade, é necessário reverência. E quando eu falo seriedade, não é um aspecto, não é um semblante carrancudo. Quando eu falo seriedade, é a noção da preciosidade daquilo que nós carregamos. Então eu ouvi de um pregador dizendo o seguinte, e que isso me marcou, e eu espero que você também entenda nesse tempo, sobretudo para você que é membro da IBNJ. Quando nós olhamos ali para o nosso segundo distrito e percebemos que até o instante nós somos a única igreja que está fechada, né? O único templo, faço aqui essa correção porque tenho feito questão de dizer que a igreja não está fechada. O que está fechado é o templo. Então somos talvez a única igreja da nossa região que continua de templos fechados. E esse pregador disse o seguinte, ele disse que foi necessário Deus parar a atividade para revelar a intimidade. E aquilo, queridos, bateu no meu coração de uma forma diferente. Porque quantas atividades nós, sobretudo, e agora eu posso falar tão somente do povo no qual Deus me colocou neste tempo para servir, da IBNJ, quantas atividades nós vimos realizando. Sobretudo a liderança da nossa igreja já de certa forma fadigada por estarmos ali fazendo uma série de coisas. E agora vivemos esse tempo. Estamos aí há 5, quase 6 meses nesse momento onde as atividades tiveram que ser paralisadas. E agora aqui cabe para a gente analisar se o que nos movia era a atividade ou se era a intimidade. Se minha vida, se meu relacionamento com Deus dependia da atividade da igreja, do culto presencial, ou se o culto presencial era o resultado daquilo que eu fazia nos meus momentos devocionais diários para com Deus. Ali eu descubro se é no templo que eu então estava ou cultivava o hábito da oração, ou se era o meu quarto, o meu secreto, o meu lugar de culto. Queridos, é momento para pararmos e meditarmos nisso. Será que esse tempo onde as atividades foram paradas revelou para você e para mim que a nossa intimidade com Deus nunca teve lá essas coisas? Ou até mesmo, quem sabe, nunca houve intimidade? É necessário pensar. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos que ele teve a sua atividade paralisada porque ele estava preso. Mas a atividade não determinou a sua intimidade, pois a sua intimidade fez com que ele, apesar da sua prisão, na sua prisão, tivesse um olhar para além da prisão. Então o texto prossegue. Ele vai dizer o seguinte: qual que é a finalidade que ele partilha então isso? O fato de estar sofrendo lutas e sofrimentos, ele vai dizer, primeiro, para que eles sejam encorajados. Segundo, unidos por fortes laços de amor. Querido, a unidade do amor, e aqui nós vemos então que é esse amor que deve nos revestir. E a ideia de revestir é tirar uma veste antiga e colocar uma veste nova. Quando nós não conhecíamos a Cristo, quando nós estávamos perdidos, a veste que nós tínhamos era a veste do ódio, do egoísmo, de tudo aquilo que diz respeito tão somente ao comportamento individualista. Mas quando nós vivemos ou nos revestimos, tiramos a veste antiga e colocamos a nova veste, a veste que Deus coloca sobre nós, que é a veste do amor,
essa veste ela é totalmente diferente. Esse amor que é cantado, que é descrito na primeira carta, inclusive do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se envaidece, não se ensoberbece, e que ainda que você possa, mesmo assim, ter aquele espírito generoso, exercer um certo tipo de filantropia, porque ele vai dizer isso, então, ainda no capítulo 13, ainda que eu vendesse todos os meus bens e desse aos pobres, ainda que eu fizesse tantas coisas, se não houvesse amor, de nada valeria. E ele termina então o capítulo dizendo o seguinte: agora permanecem essas três: a fé, o amor e a esperança. E a maior delas é o amor. Não existe fé sem amor. Inclusive, eu vi uma outra definição, na verdade eu li em um livro muito interessante sobre justiça, que vai dizer que a justiça é o amor em prática. A justiça é o amor em prática. Por isso o evangelho, ele é esse evangelho que recebe, que inclui, mas é um evangelho também que faz questão de apontar para mim, para você e dizer: olha, isso precisa mudar, isso não está certo. A justiça é o amor em prática. Então Paulo vai dizer o seguinte: para que eles sejam unidos em amor, porque é a unidade que faz com que nós sejamos reconhecidos como discípulos de Cristo. Lembra da oração de Jesus por seus discípulos? Ele vai dizer então, olha, que eles sejam um, para que o mundo saiba que eles foram enviados da nossa parte, para que o mundo saiba quem nós somos. É a unidade. E quando nós olhamos então para a nossa realidade, nós questionamos isso, porque há um povo do qual eu faço parte, e você certamente também, que por vezes ela mais por aquilo que nos separa, pelo aquilo aonde nós nos diferenciamos, por aquilo onde não há uma concordância, do que zela pela unidade, por aquilo que nos torna um. Será que nós, enquanto povo de Deus, e não digo povo evangélico, nessa semana eu disse algo importante participando de um podcast que não era cristão, e que me perguntaram a respeito de Deus e de coisas relacionadas ao sagrado. E eu disse lá algo que eu também quero fazer, então, questão de repetir aqui. Eu sou batista, você talvez que nos assista seja batista, seja de uma outra linha teológica, ou talvez nem seja nada. Mas Deus não é batista, Deus não é assembleiano, Deus não é católico, Deus é Deus. Nós temos rótulos, Deus não. Nós nos relacionamos uns com os outros por vezes a partir de uma afinidade. Deus se relaciona com todo ser humano a partir daquilo que Ele é, e Ele é amor. Então nós precisamos entender isso. Não podemos perder tempo, o tempo que nós temos percebido que nós não temos. E toda vez que eu desperdiço o meu tempo investindo, ou na verdade se eu estou perdendo, eu não estou investindo, eu estou me desperdiçando, se eu perco o meu tempo desperdiçando com coisas e situações que não promovem a glória de Deus, querido, eu estou então indo de encontro àquilo que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que nenhum soldado, nenhum cidadão do reino se embaraça com coisas dessa terra. E quando ele fala isso, ele não está dizendo aqui, ou não está pregando aqui, uma espécie de alienação, de estar indiferente ao que acontece na nossa sociedade. Muito pelo contrário. Nós interferimos e trabalhamos e lutamos, como já disse aqui anteriormente, em todo tipo e qualquer tipo de pauta, de causa, aonde nós podemos e devemos mostrar e manifestar a realidade do Evangelho. Mas nós fazemos isso não com o olho, ou não com o olhar na situação em si. O olhar do cristão é sempre para a eternidade. Nós agimos no presente com vistas à eternidade. Nós fazemos algo hoje com vista ao futuro que não nos aguarda e que está acessível, disponível para todo aquele que crê. O apóstolo Paulo então ele vai dizer o seguinte: nele, ele prossegue, para que sejam encorajados, unidos com forte laço, versículo 2, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus. Qual que é o segredo de Deus, querido? Olha que Paulo vai dizer, que é o próprio Cristo. Entenda que eu vou falar aqui com muito carinho, você que nos assiste nessa noite. Eu particularmente acredito que Deus fale conosco através de sonhos, de situações, que Deus use pessoas, porque Deus fala da forma como Ele quer. Eu não acredito num Deus que é limitado a partir daquilo que eu entendo, ou limitado a partir daquilo que eu gostaria que fosse.
O meu Deus não está enquadrado em uma caixinha. Então eu creio que Deus fala conosco ainda nesse tempo, a partir de momentos e situações como essa. E já tive algumas experiências que atestam isso, muito embora não use da minha experiência para fazer uma doutrina, porém eu creio. Mas o fato aqui que eu quero destacar com você, e por isso fiz questão de fazer essa pequena observação primeiramente, é para que você, que talvez nos assista, e que talvez você viva em busca de revelação em revelação. Não, eu vou naquele irmão, eu vou naquela igreja, eu vou buscar aquela irmã de oração, porque eu preciso que Deus me revele. A revelação de Deus é Cristo. Se essa revelação para você não é suficiente, querido, então reveja o seu conceito de cristão. Não dá para um cristão viver em busca de revelação, quando ele ignora a maior revelação de Deus, que é Cristo Jesus. É essa a maior revelação de Deus para nós. Este é o segredo que estava oculto e que foi revelado. Cristo. Cristo em nós, a esperança da vida eterna. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então pare de buscar revelações que digam tão somente a respeito de coisas de hoje. Com quem eu vou me casar? Eu vou lá buscar uma revelação para descobrir com quem eu vou me casar. Vou conseguir fazer aquela viagem ou não? Vou passar naquele concurso ou não? Deus pode revelar? Pode, mas essa revelação é para esse tempo, e esse tempo ele é limitado, porque todo tempo é limitado, o tempo é dividido em passado, presente e futuro, mas o que Deus tem para nós não é um tempo, o que Deus tem para nós é eternidade, a eternidade não é tempo. Então a revelação que nos transcende, que nos leva para além do tempo, que nos coloca em contato com a eternidade, é a revelação de Deus, é o próprio Cristo. E é nele, inclusive, então, que o apóstolo Paulo vai dizer, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Ah, querido, que maravilha isso, porque a diferença do conceito de sabedoria e conhecimento que nós temos nos dias de hoje para a ideia que a palavra de Deus, que o Evangelho de Cristo nos apresenta. Sabedoria e conhecimento, de acordo com a Bíblia, não é diploma, é relacionamento. Sabedoria e conhecimento, de acordo com a Bíblia, não é resultado de uma leitura, é resultado de uma experiência, de um convívio. Porque se em Cristo que está escondido toda sabedoria e conhecimento, como obtê-lo sem antes conhecê-lo? Como desfrutar sem antes me relacionar? É impossível. Por isso, na dinâmica do Evangelho, na dinâmica do corpo de Cristo, um juiz, alguém que tem doutorado, alguém que possa ter mestrado, PhD, pode ser alguém ignorante naquilo que tange ao conhecimento de Deus, e às vezes aquela irmãzinha que sequer teve acesso à educação, que sequer consegue arranjar, de acordo com a concordância verbal, gramatical e tudo mais da nossa língua, uma frase, mas que é cheia do poder, mas que é cheia da autoridade, que é cheia do conhecimento de Cristo, porque é cheia do próprio Cristo, porque ela se relaciona com Ele. Essa é a diferença, essa é a dinâmica do corpo de Cristo, aonde nós não somos colocados a partir de uma hierarquia, aonde a quem manda e a quem obedece. Não, na dinâmica do corpo não existe hierarquia, existe função. Todos são importantes, mas cada um em funções distintas, porque há um único cabeça e esse cabeça é o Cristo. É isso que nós cremos e é isso que a Bíblia nos apresenta. Querido, você quer descobrir um segredo? Você quer desfrutar de tesouros escondidos? E eu fico lembrando aqui, enquanto era criança, brincava por vezes ali da caça ao tesouro. Querido, há um tesouro que está escondido e ao mesmo tempo acessível. Se você quiser encontrá-lo, vá a Cristo. Não é vá à igreja, não é vá a uma denominação, não é vá a uma pessoa que não Cristo, não, vá a Cristo. E o texto então prossegue, versículo 4. Paulo vai nos advertir, e eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Ah, queridos, hoje nós percebemos isso, argumentos que são muito bem elaborados, palavras e ideias que fazem sentido, mas nem tudo que faz sentido está de acordo com o sentido do reino. Nem tudo que faz sentido está de acordo com o sentido do reino.
A fé não diz respeito a um sentido, a fé não diz respeito a uma lógica, a fé diz respeito a um relacionamento com Deus. Enquanto a ciência se alimenta de dúvida, a fé se alimenta de certeza. Porque o que o autor de Hebreus vai nos dizer? Que o que é a fé? A fé é o firme fundamento, é a plena convicção, é a certeza. Fé não é dúvida. Fé é certeza, é convicção. E com isso não quero dizer que na fé, ou no aspecto da fé, no ambiente da fé, não haja espaço para dúvidas. Ah, sim, há espaço para dúvida, para dor, para questionamento, mas ainda assim a fé diz respeito a uma certeza. E qual é essa certeza? Essa certeza é Cristo. Nós precisamos entender isso. De um lado a ciência que se alimenta da dúvida, mas do outro a fé que se alimenta da certeza. E nós precisamos ter esse entendimento para que não possamos ser enganados por argumentos muito bem elaborados, mas que nada tem a ver com a mensagem do Evangelho, com a mensagem das Sagradas Escrituras. E aí o versículo 5, olha que interessante, olha o que o Paulo vai dizer: pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. Ah, queridos, não há uma frase melhor que essa para expressar o momento no qual nós nos encontramos, aonde, por questões de segurança, por questão de zelo para com a vida, que é o maior patrimônio que Deus nos deu, que é a vida, por questões então de zelo com a vida, nós estamos distanciados uns dos outros. Mas, e aqui então tomo as palavras do apóstolo Paulo, as palavras do Cristo através do Paulo, e digo para você: pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. O meu coração está com você. E creio que o coração de cada um dos nossos líderes está com você, assim como o seu coração está conosco. Estamos longe, mas não estamos separados. Estamos distantes, embora continuemos perto. Nós, a Igreja de Cristo, jamais pode ser separada porque aquilo que nos uniu, que é o Espírito Santo, que é o Cristo, nada pode ser maior e nada será e nada é maior que isso. O apóstolo Paulo então ele prossegue: e eu me alegro que estejam vivendo como devem e de que a sua fé em Cristo seja forte. Ah, querido, como é que nós atestamos a força de algo? A partir de um teste de estresse, de alta intensidade. Eu que curto a prática de esportes, nós percebemos isso, né? Por vezes nós temos o nosso corpo, a nossa mente submetido a um alto nível de estresse físico, muscular e até mesmo mental, para que a partir do resultado desse estresse nós possamos fazer uma avaliação da nossa força. Então, por que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a respeito da fé firme, da forte fé que esta igreja ou que essas igrejas nutrem? Porque aquela igreja ali, ela está sendo submetida a um alto nível de estresse, assim como eu e você estamos sendo submetidos. Mas é no momento de dor, é no momento de lágrima, é no momento de pressão que nós mostramos e testificamos ao mundo aquilo que faz toda a diferença, a fé e a esperança que Cristo nutre em nossos corações. E aí então, versículo 6 vai dizer o seguinte: e agora, como aceitaram a Cristo como Senhor, continuem a segui-lo. E aqui eu poderia aqui depois fazer um sermão só para a juventude, em tempos de rede social. A quem você está seguindo? Aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer: agora, como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor. E aqui ele não fala tão somente como Salvador, ele não fala como Pai, ele não fala como amigo, muito embora a Bíblia nos apresente a Cristo como Pai, como um irmão, como um amigo, como diversas facetas do Cristo, como libertador, como a pedra angular, como pastor. Mas é impossível desfrutar de Deus como Pai, de Deus como Salvador, de Deus como amigo, de Deus como libertador, sem antes aceitá-lo e desfrutar dele como Senhor. E aqui talvez esteja a grande crise no meio evangélico, no meio cristão dos dias de hoje. Muitos querem a Deus como Pai, mas poucos querem reconhecê-lo como Senhor. Muitos querem a Deus como provedor, mas poucos têm reconhecido nele como Senhor. O apóstolo Paulo aqui é categórico. Assim, e agora, como aceitaram a Cristo como Senhor, continuem a segui-lo. Deus é amigo, Deus é Pai, Deus é libertador.
Deus é o servo sofredor na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, mas Ele é antes de tudo Senhor. Ele antes de tudo tem poder, Ele antes de tudo tem autoridade, e essa autoridade deve ser refletida a partir da nossa vida. É isso que nós precisamos reconhecer, a soberania de Deus, o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. E aí o versículo 7, que encerra então essa nossa reflexão, embora eu gostaria de ficar aqui talvez falando mais um tempo, mas encerra essa nossa reflexão fazendo essa referência. Versículo 7. O conselho do prisioneiro para nós nessa noite é: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Querido, isso aqui é maravilhoso. Aprofundem nele suas raízes. Um cristão, antes de crescer para cima, é alguém que deve crescer para baixo. Um cristão, antes de ser exaltado, precisa de experimentar o que é ser abatido. Afinal de contas, como João vai mencionar, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, o que quer criar raízes é crescer sem parecer. É crescer sem aparecer. É esperar e desfrutar do processo. Querido, eu não sei o que você almeja. Eu não sei o que você está desejando, mas eu sei aquilo que você deveria desejar, muito mais de qualquer outra coisa, que é aprofundar as suas raízes em Cristo. E sobre Ele. Não é sobre uma teologia, de novo, não é sobre uma religião, não é sobre um pastor, não é sobre um conceito, não é sobre o seu gosto, não é sobre o que você quer, não é sobre o que você acha, não é sobre o que você gostaria, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele que a nossa vida deve ser edificada. É sobre Ele e é nele que a nossa vida deve ser construída, fundamentada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E então, tão somente depois que nós decidimos crescer para baixo e temos a nossa vida edificada no Cristo e em Cristo, como consequência disso, então, a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E aqui eu acho muito interessante. Você pode aprender de Cristo através de um sermão, mas você conhece a Cristo através de um relacionamento. Você pode estar aprendendo sobre Cristo, sobre o Evangelho a partir daquilo que eu estou ensinando. Mas o que eu estou ensinando só vai fazer diferença na sua vida se você decidir ter a sua experiência com Deus e se você mantiver o seu relacionamento com Ele. Eu não me relaciono e não posso me relacionar com Deus por você. O relacionamento com Cristo é pessoal. O Deus é o Deus de Abraão, mas é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Não é o Deus de Abraão tão somente, é um Deus relacional. O meu Deus só se tornará o seu Deus se você reconhecê-lo como Senhor e se você optar por ter um relacionamento com Ele. Por isso, não necessariamente meu Deus é o seu, porque talvez o seu Deus seja o Deus do discurso, mas eu tenho buscado viver o Deus do relacionamento, o Deus da prática, o Deus do secreto. É esse Deus que nós precisamos buscar, é esse Deus que nós precisamos servir, para que assim a nossa fé seja fortalecida na verdade que nos foi ensinada. E aí, querido, quando nós aprendemos a verdade, quando nós desfrutamos da verdade, o que transborda em nós não são murmurações. Observa o que o apóstolo Paulo vai encerrar o versículo dizendo: e vocês transbordarão de gratidão. E vocês transbordarão de gratidão. O que tem, ou de que tem transbordado a sua vida? Será que a sua vida tem transbordado de reclamações? Tão somente de inquietações? Ou será que ela tem transbordado de gratidão? Aquilo que transborda, antes de tudo, foi aquilo que preencheu um espaço. Eu lembro sempre quando eu ouço a ideia de transbordar, me vem à mente a ideia de uma caixa d'água. Eu me lembro quando um garoto, na casa que nós morávamos, quando a bomba enchia, minha mãe gritava: Mateus, desliga a bomba, porque transbordou. Querido, se você está transbordando de coisas que não dizem respeito ao Evangelho e, sobretudo, não expressam nenhum tipo de gratidão, eu sugiro a você fazer primeiramente um esvaziamento. Talvez seja necessário limpar a caixa d'água da sua vida, tirar tudo aquilo que está ali ocupando esse espaço, para que aí sim o Espírito Santo possa encher a sua vida até transbordar. Que você, que eu, que nós possamos buscar isso
continuamente, diariamente, e vocês transbordarão de gratidão. Um cristão, querido, é alguém que foi capacitado não só para desfrutar daquilo que deseja, mas sobretudo para vivenciar e sobreviver a partir da ausência daquilo que gostaria. Nós somos o povo que, quando diz posso todas as coisas naquilo que me fortalece, entende que isso quer dizer também a não ter aquilo que gostaria, a não estar aonde se almeja e a não desfrutar daquilo que se anseia. Nós somos, então, o único povo na face da terra capacitado a viver com as ausências, com aquilo que nós gostaríamos de ter e não temos, porque aquilo que nós temos já nos é suficiente. Cristo, aquele que diz para nós e que nos ensina, através desse servo, o apóstolo Paulo, que a graça dele nos basta, que essa graça, que esse amor, que essa sede por esse relacionamento, essa fome por Deus, ela invada o seu coração, o seu lar, nessa semana, nesse dia, e que você possa, no dia de hoje, não é para amanhã não é igual aquelas dietas, né? Segunda-feira, dia internacional da dieta, não é para amanhã, é para agora. Se Deus está falando no seu coração, querido, nessa noite, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Assim que terminarmos aqui, vá para o seu quarto, ore, clame, busque ter uma experiência com Deus nesse tempo. Que nós possamos sair, porque nós vamos sair, se assim Deus nos permitir, desse momento de pandemia, mas busque sair desse momento diferente. O momento que Moisés passou isolado com Deus, quando ele desceu, seu rosto resplandecia. Ele saiu diferente daquele tempo de solitude. Ele saiu diferente daquele tempo de uma aparente solidão. Ele saiu com seu rosto resplandecente. Como eu e você sairemos desse momento de solitude e de aparente solidão? Será que quando nós sairmos daqui as pessoas vão olhar para o nosso rosto e ver a glória de Cristo? Fica para você esse questionamento. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor fale e continue a ministrar no coração do teu povo, Deus, através desse vídeo, em qualquer um, Deus, que estamos assistindo, em qualquer época, em qualquer momento, seja amanhã, seja daqui a 10 anos, seja quando for, Deus, que esta mensagem, que não é minha, mas que é tua, através do teu servo, Deus, que essa mensagem possa impactar os corações, que ela possa transformar as vidas, que ela possa quebrar cadeias, que ela possa avivar o teu povo e que ela possa nos colocar no caminho correto, que ela possa nos colocar diante da centralidade do Evangelho, que nós possamos desfrutar desse segredo que estava oculto e agora nos foi revelado, que é o próprio Cristo, no qual habita toda a sabedoria e conhecimento. Senhor, faço da minha oração, Deus, as palavras do teu servo, Deus, que foram o alvo e que foram aqui a base da nossa meditação nessa noite, Deus. Deus, que nós possamos travar a luta ou as lutas por aqueles que nós não conhecemos, para que eles te conheçam. Que nós possamos de fato ser sal e luz. Senhor, toma a casa dos meus irmãos e das minhas irmãs. Toma cada vida, Deus, que está sendo abençoada e alcançada por este vídeo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe. E nós nos vemos ao longo da semana. Se você quiser falar, conversar, nós estamos atendendo online. É só você mandar uma mensagem e nós, assim que possível, entraremos em contato. Que Deus te abençoe.